Nos últimos dias a gente se deparou com uma notícia de que um homem negro acabou sendo preso e durante essa abordagem policial ele acabou morrendo por asfixia dentro de um carro da polícia. E a gente poder observar como que são feitas essas abordagens e como que isso tem acontecido no Brasil, que é o nosso vídeo de hoje. Vem comigo. Olha, gente, eu já começo o vídeo falando para vocês que isso aqui não é uma crítica à polícia em si. Porque a gente sabe que não só na polícia, mas na política, né, na advocacia, né, medicina, a gente tem profissionais de todos os tipos. Bons profissionais e ruins profissionais. Então, assim, não é uma crítica à polícia, mas como que são feitas essas abordagens? Porque a gente sabe que profissional existe de todas as formas. Então, inclusive, né, a polícia por si só que nos defende, a polícia que faz. Quando a gente está em uma situação de perigo, é a polícia que a gente recorre nos momentos de necessidade. Eu, inclusive, tenho excelentes amigos dentro da polícia. Mas é o excesso que é o motivo desse vídeo, para a gente poder analisar esses pontos. E eu começo esse nosso vídeo da abordagem policial lá atrás, quando a gente viu a questão do George Floyd. Lembra o George Floyd, que gerou uma polêmica muito grande no mundo inteiro e trouxe a questão do Vidas Negras Importam, Black Lives Matter? O George Floyd foi vítima de uma abordagem policial. Ele havia tentado comprar, não sei se ele chegou a comprar ou tentou comprar cigarros utilizando notas falsas, e quando ele foi detido, um policial branco acabou ajoelhando no pescoço e nas costas dele, e mesmo ele falando que não conseguia respirar, mesmo ele sendo filmada aquela abordagem, uma abordagem em excesso, ele acabou morrendo. O policial ficou mais de 8 minutos pressionando o joelho no pescoço dele e ele acabou falecendo. Gerou toda aquela polêmica toda que fez com que as pessoas se atentassem mais para como que são feitas essas abordagens policiais no mundo inteiro. Aqui no Brasil a gente já teve outros casos semelhantes e com algumas particularidades que se correlacionam. Aqui em Goiás a gente teve uma abordagem policial de um jovem que estava gravando um vídeo para o YouTube fazendo manobras com a bicicleta dele no meio da rua. Ele foi abordado pela polícia, teve que ser parado, ele levantou a roupa mostrando que não tinha nada, que não estava armado, não expulsou nenhum tipo de reação violenta ou algo desse sentido. Ele foi algemado, levado para a delegacia. Isso foi registrado como mais um caso de racismo no Brasil. E até então, na época, ele nem chegou a reportar nada, porque ele ficou com medo de represálias. Não tem nada aqui, eu só tô filmando, eu tenho um canal no YouTube, cara, só isso. A gente tem outro caso também que acabou sendo de uma abordagem indireta da polícia, do João Pedro. O João Pedro foi um garoto de 14 anos de idade, durante uma perseguição da polícia lá numa comunidade do Rio de Janeiro, ele é de São Gonçalo. Ele estava brincando com os primos dentro da casa do tio dele e a polícia chegou atirando e acabou alvejando o garoto. Esse garoto ele ficou desaparecido por dias, a família ficou procurando, porque não tinha notícia dele. Ele só acabou sendo descoberto no IML. E agora o mais recente é desse senhor que ele estava portando uma receita nas mãos. Ele era portador de esquizofrenia. Mesmo com a receita na mão, ele tendo todos os ataques, acabou tendo essa abordagem excessiva da polícia, ele acabou sendo morto. No IML, que foi chegada a notícia, a causa da morte foi por asfixia mecânica e insuficiência respiratória. E em todos esses casos a gente teve algumas situações que foram parecidas. Em todos eles foram abordagens policiais que foram feitas, e dessas abordagens policiais, grande maioria eram homens, majoritariamente jovens e negros, similares todas elas entre si. A filósofa e escritora Djamila Ribeiro, ela tem uma coleção que ela coordena chamada Feminismos Plurais, e nessa coleção ela traz uma abordagem de diversos aspectos de racismo no Brasil. Então a gente tem a questão da apropriação cultural, tem a questão da empregada doméstica e outros livros muito interessantes
que eu deixo aqui dois em específico que vão nos ajudar nesse nosso estudo aqui de hoje. Um deles é o Racismo Estrutural, do Silvio de Almeida, que a gente já falou desse livro em outros vídeos aqui no canal, em que ele explica um pouco de como que esse racismo no Brasil é permeado em todas as escalas da sociedade, trazendo esse contexto histórico com diversos teóricos que explicam um pouco de como que constitui esse racismo na nossa sociedade em todos os segmentos possíveis que a gente tem de poder. E um outro livro muito interessante que vai complementar esse do Silvio de Almeida é o livro Encarceramento em Massa, da escritora Juliana Alves. A Juliana ela fala a respeito de como que o Brasil tem esse histórico de punitivismo, de querer punir as pessoas, e traz esse aspecto histórico com diversos teóricos dessa necessidade que a gente tem de prender as pessoas por si só, como se só o fato de prender elas já resolveria todos os problemas. O Drauzio Varela ele tem uma coleção de livros que fala a respeito do sistema penitenciário no Brasil. A gente inclusive fez um vídeo passado do Prisioneiras que fala um pouquinho a respeito de como que as mulheres estão presentes dentro do encarceramento. E agora eu estou até terminando o Estação Carandiru e vou ver se eu consigo fazer uma resenha para vocês também falando desse livro que tem o filme. E no Estação Carandiru, quando o Drauzio vai entrar na penitenciária masculina para fazer o trabalho dele como médico, ele até então ia na penitenciária para trazer uma abordagem sobre o tratamento de HIV e AIDS no Brasil. Falando sobre tratamento, sobre prevenção, o combate em si, porque naquela época a gente estava vivendo uma epidemia muito grande. E uma coisa que ele traz é que como que as pessoas acham, como que acreditam esse encarceramento como se isso por si só resolvesse todos os problemas. Como se a sociedade pega aquelas pessoas, aqueles indivíduos, prende eles em determinado local e está tudo pronto, resolvido. O que não é isso que acontece. E principalmente quando a gente fala na questão do tráfico. Que o tráfico, ele diz nos livros dele, em que algumas situações poderia ser resolvido com penas administrativas ou situações muito simples e que não encheriam o sistema penitenciário brasileiro. E é justamente um dos pontos que a Juliana Alves traz no livro dela, que em 2006, com a chamada política antidrogas, acabou inflando as penitenciárias com pessoas, grande parte delas homens negros, por conta da política chamada antidrogas. E aqui eu quero que você preste bem atenção nesse ponto do vídeo, que eu vou falar para vocês a respeito do tráfico. Aqui no Brasil, a gente não é um país como outros países que tem a legalização das drogas. Existe essa polêmica, né, assim como o aborto, assim como outros temas, em que não se é permitido a legalização, debates acirrados, grande parte por conta de religião, de posicionamento político, enfim, acontecem. O ponto é que, por não existir uma política de drogas específica para isso, a lei de drogas não existe uma quantidade delimitada de drogas que a pessoa pode portar com ela. Porque se existisse uma quantidade de drogas que a pessoa pode portar com ela para não ser taxada de traficante, as pessoas andariam com aquela quantidade de drogas, não teriam um tipo de abordagem que levaria a ser considerada tráfico e indiretamente seria uma legalização. Então a lei não prevê uma quantidade específica de drogas que uma pessoa pode portar. Porque senão, né, como falei, a pessoa já poderia andar tranquilamente, não sou traficante. E por conta disso, a lei acaba sendo falha. Porque a abordagem policial que é feita nessas pessoas acaba que traz esse aspecto falho de você não saber distinguir quem é um criminoso, quem consome, quem é uma pessoa que às vezes é viciada, e traz essa dificuldade. Via de regra, quando se trata de questão de drogas, observa-se alguns requisitos no porte dessa droga que a pessoa está para traficar ou não. Então observa a quantidade de droga que ela está com ela, observa-se se essa pessoa está com dinheiro em espécie, uma grande quantidade de dinheiro em espécie, quantidade às vezes de drogas variadas, se ela tem às vezes uma balança de precisão. Esses são os critérios que são observados. Como que uma pessoa que às vezes seria usuária estaria usando uma balança, tem uma quantidade grande, está com dinheiro. Eles partem desse princípio para a abordagem policial. Só que nessa abordagem policial,
acaba que o policial é o primeiro juiz, porque é ele que vai determinar que aquela pessoa que está lá é um traficante ou não. E essa pessoa acaba indo presa e pode ficar durante anos presa por um crime que às vezes ela não cometeu, ou por às vezes por uma insuficiência, por uma morosidade do judiciário, numa abordagem que iniciou por uma abordagem policial. A gente tem casos aqui, o Brasil é um país assim do processinho. Você quer falar, tem briga com o vizinho, entrou com processinho. Ah, eu briguei com fulano ali, entra com processo. Só para vocês terem ideia, já teve processo no STF. O STF é o último, né, escalão que a gente chega de julgamentos, é onde define, é o guardião da Constituição. Já chegou ao STF processos de pessoas que furtaram 2 shampoos de R$16,99. Aí você imagina a pessoa que está presa durante anos por conta de ter furtado 2 shampoos de R$16,99. E aqui existe um mito de que o Brasil é o país da impunidade. Eu fiz até mesmo recentemente uma enquete na minha rede social para que a gente pudesse perceber realmente qual que seria a opinião das pessoas se o Brasil realmente é um país da impunidade ou não. E grande maioria das pessoas votaram que sim. E a conclusão que eu chego é que depende. Depende. O Brasil, primeiramente, se é um país da impunidade, o Brasil está entre os que mais prendem no mundo inteiro. Se eu não me engano, na pesquisa ele está em terceiro lugar dos que mais prendem. Então, como que um país que é um país da impunidade está entre os maiores países que prendem? E é essa que está a questão. Depende. Uma pessoa que tem condição financeira, ela tem condição financeira de pagar por um advogado particular, ela tem uma condição financeira de às vezes pedir um laudo psicológico ou pedir às vezes um relatório médico, um médico particular que sai um relatório fácil, não tem que agendar e pedir pelo SUS, toda uma burocracia de atendimento específico. Então você tem condição de pagar um advogado, você tem a condição de um médico, de um laudo, de um perito judicial, de um todo o corpo jurídico, né, de um mais ápice do especialista no ramo, e você paga por isso numa defesa sua extremamente técnica e bem robusta, é completamente diferente de uma pessoa da periferia que não tem condição de arcar com valores de honorários advocatícios e toda uma defesa técnica, um corpo técnico na sua defesa, e às vezes vai para a defensoria pública, que é assoberbada, né, lotada de processos que os defensores têm que lidar diariamente. A gente sabe que existem excelentes defensores públicos, como tem péssimos defensores públicos da mesma forma que policiais, como eu falei lá em cima. Mas a gente tem que perceber como que esse déficit acontece no nosso país e como que ele está presente nessa ausência ou presença de impunidade. Uma ausência ou presença de impunidade que é delimitada. E grande maioria dessas pessoas é uma população pobre, carente, periférica e negra. Por isso que muitas pessoas não entendem quando falam essa questão racial, que é nesses sistemas, que é nesse olhar que a gente consegue perceber aonde que isso está presente. Eu trouxe um dado para vocês poderem ver. Esse dado é da Associação Nacional das Defensorias e Defensores Públicos do Brasil. Segundo dados apresentados em 2018 dessa a associação, o Brasil possui um déficit de pelo menos 6 mil defensores públicos. Os 3 estados com pior situação de defensores públicos são o Paraná, um defensor público para cada 53.147 pessoas, Goiás, que é aqui em Goiás, que é um defensor público para cada 34.061 pessoas, e Santa Catarina, que é um defensor público para cada 26.837 pessoas, ou seja, uma quantidade muito grande de pessoas necessitando do atendimento público em relação ao número disponível de defensores públicos para atenderem a demanda dessas pessoas. Esse ano a gente vai ter eleição. Esse ano, através do voto que a gente externa, que a gente tem essa capacidade de exercer a democracia, a gente vai ser capaz de escolher os nossos representantes. E é muito importante a gente realmente se atentar nessa escolha dos nossos representantes, porque são eles que vão gerir a nossa segurança pública, a nossa polícia e a abordagem policial. Hoje a gente está vendo um vídeo a respeito de abordagens que foram feitas majoritariamente
com jovens negros. Mas a gente não sabe dia a dia se é você que está me assistindo que vai acabar sendo vítima de algum tipo de abordagem que pode ser excessiva. Em 2020, no governo de São Paulo foi implementado as câmeras, né, que foram instaladas nas fardas dos policiais com uma transmissão ao vivo que é feita da abordagem que é feita por esses policiais de vídeo e áudio, uma abordagem que é transmitida. E foi percebido, agora mais recente, em uma pesquisa, que as vítimas letais, a letalidade dessas abordagens com a gravação de vídeo, né, das câmeras nas fardas caiu em 85%. Isso já é um parâmetro para a gente poder observar quais políticas a gente tem que adotar no nosso país e quais são os caminhos que a gente tem que ter para poder filtrar essas abordagens, delimitar essas abordagens e treinar esses policiais, deixando eles mais capacitados, deixando essas abordagens lícitas e não tenham esse viés de excesso, para que não ocorram mortes como que a gente viu mais recentemente no Sergipe. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, espero que você possa compartilhar, curtir, comentar, divulgar para as outras pessoas que possam entender a respeito de abordagem policial. E até breve.